começar. Bem-vindo todos a mais um dia de trabalho. Hoje, a pedidos, nós vamos falar sobre religação com Deus, no tocante ao Evangelho de Tomé. Se eu não me engano, o item 84 do Evangelho de Tomé. Lembrando que a nossa proposta é sempre uma proposta discipular, onde o discípulo é aquele que é aberto ao novo, aberto ao que é diferente, que não se prende às mesmas coisas, às mesmas ideias, às mesmas percepções. Que está aberto a novas propostas, novas ideias, novas percepções. Certo? Antes da gente começar, alguém tem alguma pergunta, algum questionamento? Vamos lá. Vamos falar sobre a religação com Deus. E no item 87 do Evangelho de Tomé, diz o seguinte: disse Jesus: maldito o corpo que depende de um corpo, e maldita a alma que depende desses dois. Nós vamos repetir. Disse Jesus: maldito o corpo que depende de um corpo, e maldita a alma que depende desses dois. Continuando, maldito o corpo que depende do corpo. A essência da busca dos ensinamentos de Jesus fica bem clara pela quantidade de vezes que ele fala do mesmo tema: o fim da vida com a visão ser humano para o início da vida baseada na busca da elevação espiritual. Então, o tempo todo, o Cristo propõe deixar de se conduzir uma existência sobre os aspectos humanos para passar a traçar essa existência, a conduzir ela de acordo com a proposta de elevação espiritual, usando a lógica espiritual e não a lógica humana para vivenciar a sua experiência encarnada. Maldito o corpo que depende de um corpo. Nesta logia quer dizer conhecimento, a frase maldito o corpo que depende de um corpo quer dizer maldito será o espírito que se achar carne e fizer das coisas materiais a motivação da sua vida. Maldito será o espírito que se achar carne e fizer das coisas materiais a motivação da sua vida. Porém, esta repetição de ensinamentos no mesmo sentido facilita o estudo e o entendimento, porque permite analisar diversos ângulos da questão. Nesta logia seriam transmitidos os ensinamentos de como fazer a sua religação com Deus, independente da matéria física. Então, a proposta desse conhecimento é que tu possa fazer a tua reconexão com Deus, com a divindade, com o universo, com a vida de verdade, para sair dessa dependência das coisas materiais. Lembrando que coisas materiais, a gente não está falando apenas exclusivamente de dinheiro, do que é financeiro, de bens, mas dependência das coisas materiais estão nas questões da dependência de família, no apego a mãe, pai, filho, irmão, nesse tipo de situação. Essa é a dependência das coisas materiais, que tem que ser trabalhada com mais propriedade até. Deve ser pronto. Maldito o corpo que depende de um corpo. O apego ao corpo. Maldita a alma que depende desses dois. Para Jesus, maldito será o espírito que depender de uma matéria para viver a sua vida material. Maldito será o espírito que precisar de coisas materiais para poder se religar com Deus. Olha que interessante. E nisso a palavra depender significa subordinar-se a uma condição material
para que exista a prática espiritual, sua religação com Deus. Então, se tu depende de algo material, para que a tua conexão ou reconexão com a essência, a divindade, o universo, o todo, a vida, o nome que você quiser dar, e pode ser até Deus, né? Então, se você depende de algo material para isso, o Cristo vai dizer: maldita a alma que depende do corpo, que precisa do corpo. Alguma questão até aqui? Está tudo bem, Lidia? Está tranquilo? Pela tua cara, não. Estava só vendo se estava tudo desligado, aqueles dados novos, aquelas coisas. E vai Está bem, tranquilo até aqui? Então, o que ele está passando aqui, na verdade, o entendimento mais, vamos simplificar, você é um ser espiritual, infinito, passando por uma curta, breve experiência material. Não se apegue a coisa alguma daquilo, porque isso vai passar muito rápido. Quem tem um pouco mais de idade lembra, ontem mesmo tinha 15 anos, hoje está com 60. Passa muito rápido. As pessoas mais jovens não têm essa percepção, mas conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai ver que a coisa é rápida. Não dá para se apegar muito, porque num dia a gente chega, no outro já vai embora mesmo. É bem rápido. Existindo ou não as condições e os objetos materiais, o espírito tem sempre que procurar sua religação com Deus. Quem deixa de fazê-lo por imaginar que Deus está em algum lugar ou objeto, e não no todo universal, é que Jesus chama de maldito. Então, quando nós consagramos um templo ou algum material como sendo o lugar onde está Deus, nós condicionamos essa religação, essa conexão a algo ou lugar. Nós estamos apequenando Deus. E aí o Cristo vai dizer: maldito esse. Maldito esse que está dependendo de alguma coisa para realizar o seu trabalho, porque está botando sobre o dorso alheio o que veio fazer. Está querendo jogar o trabalho para outro, culpar alguém para não ter que se mexer. Maldito é esse. Tranquilo? Ótimo. Então nós temos que frisar que Deus, quem deixa de fazer por imaginar que Deus está em apenas algum lugar ou objeto e não no todo universal. Temos que entender que o todo universal, que é tudo e todas as coisas, é Deus, é esse Deus, essa divindade. Tu tem que te reconectar. E essa reconexão passa por deixar de dar qualificações para as coisas que te acontecem, para as coisas que tu percebe, para que tu possa viver o que elas realmente são, que são a sua natureza pura. Não são boas, não são más, não são certas, não são erradas, são a natureza pura do que há. É o que é, sem o teu julgamento, sem as tuas condições. Vamos falar sobre agora locais de oração. Muitos acreditam que para se religar a Deus precisa ir a lugares como igrejas, templos, centros, pois só lá conseguirão fazer a sua religação espiritual. Os próprios espíritas desaconselham o trabalho espiritual fora dos centros, avisando que, assim procedendo, não encontrarão defesas contra espíritos negativos, mas
é apenas fruto da visão ser humano e da divisão do universo em mundo espiritual e mundo material. Onde nós vamos entender que não há divisão. Mundo material, mundo espiritual é tudo a mesma coisa, é tudo aqui, é tudo agora. Esse é o momento que você tem para se realizar. Não foi ontem, não vai ser amanhã, é só agora. Não está fora daqui, não está em qualquer outro lugar. Já é você mesmo. Você não vai poder colocar esse fardo sobre as costas de quem quer que seja, porque ele é só seu. Você é senhor da sua obra e responsável por ela. Só você. Deus está em todas as partes e em tudo. Desta forma, qualquer que seja o lugar, pode haver a religação com Deus. O que é necessário para esta religação é a fé em Deus. E isso está dentro de cada um, e não em uma dependência física. E daí a gente vai ver que muitas pessoas, quando estão sob um cárcere forçado, encontram a sua fé ali dentro. Então não é o local, é você realizar essa escolha em você. E ela pode ser feita em qualquer lugar, em qualquer situação, porque é de foro íntimo e pessoal. Não depende de ninguém além de você mesmo. De nada adianta o ser humano ir a uma igreja de qualquer religião e não se preocupar com o seu real encontro e momento com Deus, estando ali apenas por obrigação ou medo das acusações da sociedade. Então eu vou lá porque lá, na igreja, no centro, no templo, o nome que tiver, tanto faz, porque esse é o certo, porque é ali que as pessoas esperam que eu esteja nesse local, porque é ali que eu faço o meu social. Tem que entender que esse centro, igreja, templo, existe como uma bengala emocional, para que tu tenha essa percepção, bom, isso faz parte da minha existência, em algum momento eu vou ter que dar conta disso também. Quem sabe foi só para isso que eu vim, para realizar o meu trabalho espiritual, minha religação com Deus. Tranquilo até aqui? Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Rituais. Os seres humanos acreditam em rituais pré-determinados que, se não forem seguidos, poderão impedir a religação com Deus. Quando isso acontece, mais uma vez a matéria, a forma, se sobrepõe à essência, ao sentimento. Eu me lembro uma vez, eu não sei o que foi, uma pessoa foi falar com o mentor e ele começou a passar um negócio de uma vela e não sei o que, e ele falou assim: olha, eu não queria nem como é que faz uma curva para enrolar vocês, deixa eu pensar um pouquinho, porque isso de verdade não tem qualquer valia se não for trabalhado na tua essência, se não buscar o teu comprometimento para aquilo, tu vai botar o teu ser naquilo, não tem valor algum. É só um monte de coisa junta que vai se decompor onde tiver. Mais nada. Para se religar com Deus, o Espírito não necessita de nenhum rito, de palavras decoradas, mas sim precisa falar a mesma língua de Deus. Esta língua é a felicidade universal, que só é alcançada com a utilização do amor universal. Então você não precisa de nada nem de ninguém. Você só precisa trazer em si que Deus tem uma linguagem, que é a linguagem da felicidade universal, que é aprendida apenas quando trabalha no amor universal. E essa felicidade universal e amor universal apenas se dão quando tu despessoaliza todas as coisas. Tu te descaracteriza de tudo que há.
você sai de cena para o todo existir. Tudo é sagrado. Tudo é sagrado. Nada ser, nada querer, nada esperar. Não só tais coisas ou tais... Tudo. Portanto, não importa quais sejam os ritos ou as palavras executadas, o Espírito conseguirá sua religação com Deus quando utilizar o amor universal para falar com o Pai. Quando se colocar pronto, apto e de bom coração a servir. Só, sem nada querer. Nada sem, nada esperar. Imagens. Lembra? Falamos templos, igrejas e centros. Falamos de rituais, agora estamos falando de imagens. O segundo mandamento da lei de Moisés é muito utilizado por algumas religiões para condenar aqueles que utilizam imagens na sua religação com Deus, que são chamados de idólatras. As imagens possuem algumas funções na vida material, dentro de templos e de centros de algumas religiões, ou fora deles, que precisam ser compreendidas. As imagens podem ser utilizadas desde que não sejam idolatradas, ou seja, não se deve depender delas para fazer a religação com Deus. São só muletas psicológicas para que tu olhe e lembre: eu tenho que fazer aqui, eu estou aqui para fazer algum trabalho. Mas não é a estatuazinha que vai fazer o quê? Não é. É só uma muleta psicológica. É como o despertador que você coloca todo dia para você lembrar que tem que acordar de manhã para ir trabalhar. É a mesma coisa. Não é o relógio que o despertador vai trabalhar para você. Ele só te lembra que tem que trabalhar. O tempo e a imagem servem para isso. O ser humano que depende de imagens para se religar com Deus é maldito para o mundo espiritual, pois ele fica preso à materialidade e não entende que o que importa na religação com Deus é o sentimento que ele coloca nela. O que existe, quando existe idolatria pelas imagens, o sentimento é dirigido àquele pedaço de matéria e não ao Pai Supremo. Tranquilo até aqui? Templos, rituais, imagens. Está falando de religação com Deus. Ao se usar imagens, é preciso saber que uma das suas funções é a de depósito de energia que serão utilizadas pela espiritualidade durante o trabalho espiritual. A outra fala diretamente ao espírito encarnado. Como o raciocínio material é feito sobre figuras, as imagens podem facilitar o endereçamento da religação. Mas não é a imagem que faz coisa alguma. Tranquilo até aqui? Para muitos seres humanos, é difícil ligar-se a alguma coisa sem uma figura, sem algo que seja representativo, que lembre emocionalmente. Deus, por sua imaterialidade, não possui muitas figuras e quase nenhuma imagem. Mas a figura dos santos ou do próprio Jesus podem facilitar a ligação ao Pai. No entanto, adorar a imagem ou ao próprio santo é desrespeitar o primeiro mandamento da lei trazida por Moisés e confirmada por Jesus: amar a Deus acima de todas as coisas. Tranquilo até aqui? Objetos materiais. Existem diversos objetos utilizados durante os cultos. Todos eles têm um papel importante para auxiliar a religação de alguns espíritos na carne. Os católicos utilizam o texto, a hóstia. O evangélico utiliza a Bíblia. Os cristãos espíritos utilizam as flores e a água, que será fluidificada pelos espíritos desencarnados.
Os espíritas africanos, da Umbanda, do Candomblé, são os que mais utilizam coisas materiais nos seus rituais. Mas existem motivos para tanto. Elas são utilizadas para compor um personagem que pode auxiliar alguém a exercer a sua fé de que o Pai irá agir através daquele espírito para trazer o auxílio a ele. Assim, o Preto Velho, personagem da Umbanda, precisa se caracterizar através de seu cachimbo e dos defumadores. O índio precisa do arco e flecha, e a rainha do mar, Iemanjá, precisa dos colares e enfeites. De objetos. Tranquilo até aqui? Segundo a base desse ensinamento, o problema não é utilizar esses materiais, mas sim depender deles para o culto. Acreditar que uma pedra pode trazer felicidade sem esforço, sem trabalho. Para a sua reforma íntima, transformará o espírito em maldito. Porque esse espírito está dependendo de algo material, que ele não precisa nem depende. Jesus nos deixou esta mensagem através do Evangelho de Mateus. Vamos lá. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas casas de oração e nas esquinas das ruas para serem vistos por todos. Lembrem-se disto. Eles já receberam toda a recompensa. Porém, quando você orar, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, dar-lhe-á a recompensa. Então, o teu relacionamento com Deus é de foro íntimo e pessoal. Ninguém tem qualquer direito de meter o bedelho nisso. E você deve cultivá-lo na sua intimidade. Não buscando demonstrar ou afirmar ou mostrar isso para quem quer que seja. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que já disseram como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois o Pai já sabe o que vocês precisam antes de pedir. Evangelho de Mateus 6, versículo 5. Então aqui nós vamos entender o seguinte: para você realizar essa religação, essa reconexão com Deus, você não precisa de um templo, você não precisa de rituais, você não precisa de objetos. Você precisa de boa vontade, você precisa de amor universal. Você precisa descaracterizar o mundo às suas condições, entender o mundo como ele é neutro, compreender que a vida é neutra, que não tem nada contra você, e que as coisas não acontecem sem qualquer tipo de controle. Você tem que compreender que a sua religação com Deus, com o todo, com o universo, com a vida, seja o nome que você quiser dar, é só sua, e ninguém vai poder fazer qualquer coisa para você. Porque naquele dia vai ser uma conversa sua com Deus, onde Ele vai perguntar: o que você fez da vida que eu te dei? E naquele instante, toda a tua vida vai passar na tua frente. Vai perguntar exatamente isso: o que você fez com a vida que eu te dei? O que você valorizou nessa vida? Com os teus anseios, as tuas paixões, as tuas posses, os teus desejos? Ou se você falou a minha língua, um amor universal que leva a essa felicidade para você? Alguma questão? Se não temos,
Vamos trabalhar.